Pessoal, sejam bem-vindos novamente, nossa terceira parte aí da oitava aula, nossa aula final, né, do curso de relacionamento interpessoal. A gente nessa aula vem falando de moral e ética, então acho que já está bem na nossa cabeça que moral são os costumes, né, que a gente tem, que uma sociedade tem, né, quase como uma lei assim, moral, né, e ética é mais aquela reflexão sobre o certo e errado, né, a respeito aí das atitudes ou de um fenômeno vivenciado, né? E eu coloquei essa parte 3 como desconstrução pelo fato de que a moral ela vai mudando, né, de tempo em tempo, né, ainda que numa mesma sociedade, né? E ela vai mudando justamente por essa desconstrução ética que a gente faz, né? Por a gente questionar, né, essas coisas, né? Eu trago uma leitura bem leve, assim, que é do Friedrich Nietzsche, né, um filósofo alemão, né, que ele acaba tentando desconstruir a imagem que a nossa sociedade tem aí de valores morais, né. Ele já nem ataca o valor moral, assim, alemão, né, da época dele, né, mas ele fala que a nossa sociedade ela não tem valores morais como um todo, né. Então ele afirma que essa visão, que essa nossa visão moral, ela está entorpecida pela moral cristã, né? O Nietzsche ele foi bem crítico, né? A igreja, né? Pelas suas obras, assim, né? Sempre tem esse tipo de fragmento na obra do Nietzsche, né? Então ele começa afirmando isso, né? Que na verdade a nossa sociedade como um todo ela não tem nenhuma moral animal, assim como espécie, né? O que é empregado é essa moral cristã, né? Então, segundo o filósofo, a gênese dos valores morais tem data certa de nascimento, né? Que foi a data da igreja, né? Apesar de parecerem que foi algo que sempre foi dado, né? Sempre esteve aí, né? Para nós, né? Então, na verdade, é só um exemplo assim de desconstrução, né? De um raciocínio, né? Essa desconstrução ela é um esforço de superação dos estereótipos aí, preconceitos que carregamos dentro de nós, né? Quebrar barreiras morais, né, e culturais que nos impedem de aceitar o diferente, oprimindo muitas vezes o outro, criando um ambiente de hostilidade, né? Acaba gerando violência explícita ou velada, né, implícita, mas acaba trazendo coisas pesadas, assim, exclusão para outras pessoas, ou para o diferente, né? O que não é aceito ali dentro, né? Dessa moral, né? Então é por isso que é muito importante a gente questionar, né? Questionar alguns valores, né? A gente tem visto aí exemplos aí de machismo, né? Homofobia, racismo, né? E outras formas de preconceito aí que tem sido desconstruído, né? Na verdade, essa desconstrução ela também é um processo contínuo, né? Que evolui e não necessariamente se completa sempre, né? Então, dessa forma, a desconstrução ela tem um potencial transformador e pode abrir um mundo diferente, né? Conforme essa nova geração aceita, né? Esse desafio. Mas essa desconstrução, né? Como processo transformador, ela não pode ficar restrita aí no plano da identidade, né? Como os exemplos que eu acabei citando, né? Ou de costumes, né? Ou de escolhas individuais, né? Há toda uma questão de comportamento e funcionamento social mesmo, né? Não só de identidade. Às vezes é difícil para a gente parar e perceber, porque são coisas que estão instituídas aí desde que a gente nasceu, né? Então, toda uma racionalidade econômica, né? Que precisa ser desconstruída, né? Da maneira que a gente vive. E falo aqui como terapeuta, né? E para futuros terapeutas, né? Que a gente necessita desconstruir essa questão de competitividade, né, entre os outros, né? Eu acho que essa questão da saúde é uma das coisas mais valiosas que a gente tem com o ser humano, é o elo mais valioso de cuidado que a gente tem que ter com o outro, e a gente não pode deixar, né, que essa, na minha opinião, irracionalidade econômica aí entre dentro dessas questões. A gente percebe que cada vez mais a gente está imbuído, né, dentro desse panorama econômico que a gente tem vivido, né? Então, a gente vive em uma sociedade onde o egoísmo tem uma certa virtude, né? O individualismo é uma norma, né? É
concorrência chega a ser uma condição de sobrevivência, né? Então, sem perceber, a gente é absorvido por uma lógica que desativa as preocupações coletivas, desprestigia os bens públicos, né, em detrimento dos bens privados, e dilui a ideia de cidadania social, né? Eu acho que a gente necessita, de uma vez por todas, né, acabar com essas ideias, principalmente nós dessa área de cuidado e bem-estar, tá, gente? Essa lógica tem nome, né? Não é só o capital, mas a gente hoje fala de neoliberalismo, né? É uma palavra linda, né? Mas que tem desprestigiado muito, né, os nossos bens comuns, né? E tem nos feito trabalhar como concorrentes, né, e não como pessoas que se apoiam e cuidam dessas pessoas. Para isso eu trago algumas falas do Leonardo Boff, tá? Ele é um teólogo aí, filósofo brasileiro, aqui catarinense, né, aqui de Concórdia, que ele acaba lá em 99 ainda ele observando que o capitalismo reinante, né, ele promove essa falta aí de respeito das condições básicas do ser humano, né, gente? A exploração visando lucros é a grande ferramenta do nosso sistema atual. Então, assim, é preciso que o cuidado com o próximo, né, ele seja ativado, né, para esse resgate do respeito e do sentimento por todos, né? Para isso é necessária a ênfase no sentimento, já que a razão está ameaçada, né, pelo modo em que a gente tem vivido, né? Então, segundo o autor, segundo Leonardo Boff, houve mais mudanças na sociedade nos últimos 50 anos do que desde a Idade da Pedra, né? Para o autor, o ser humano inspira e inspira desenvolvimento, né? E poderá fazer esse desenvolvimento, mas deve observar que tem valores, né? E que esses devem ser guias, né? Para a busca de qualquer objetivo, né? Então salienta ainda que essa busca frenética pelo bem-estar material pregada por esse capitalismo globalizado, né, que tem como ideologia essa política do neoliberalismo, causa uma distorção da realidade do ser humano, né, que a gente precisa sempre estar à frente, né, que a gente precisa sempre estar competindo, né, sempre ter do melhor, né. É muito comum e esse tipo de pensamento, né, que a gente tem vivido no nosso dia a dia, acaba nos gerando frustração, assim, né? Eu acho bem interessante quando a gente vai pesquisar alguma coisa, para aprender alguma coisa, normalmente na internet, assim. Nossa, como a gente tem a sensação de que milhares de outras pessoas fazem melhor do que a gente, né? E a gente já tem essa ideia competitiva, né, de mercado, já está inserido, né, no nosso processo de pensamento, né? Voltando pro Boff, né, ele comenta ainda na necessidade do ser humano em desenvolver a capacidade de cuidar de si, né, das pessoas e de toda a natureza, né, pois a falta de cuidado, né, representa essa constante nos nossos dias, né? Então defende a opção pelo cuidado, né? Cuidar é mais que um ato, é uma atitude, é uma preocupação, né, e responsabilidade de envolvimento com o outro, né? E vocês, futuros terapeutas, certamente vocês têm um papel importantíssimo, né? Esse futuro breve aí que a gente tem, né? Esse futuro breve é todo dia, é todo amanhã, e é muito importante que a gente vá com essa perspectiva de cuidado, de estar agregando, de estar desenvolvendo, né, esse nosso paciente, né? Esse nosso sujeito ali que chega, né, ao nosso espaço de alguma maneira. Então essa é um pouco a ideia da gente estar tentando desconstruir, né, principalmente esses preconceitos aí explícitos, né, que a gente não pode mais admitir, mas alguns preceitos aí que a gente é acostumado, né, a fazer, e acho que a gente deveria questionar, né, nossos próprios comportamentos, a maneira aí que a gente age, né, durante nossa caminhada, tá, gente? Até a parte final, até a parte 4, até mais.